Eu estou falando da Prodapes e eu estou falando desta grande pessoa. Abre a câmera aí, Fabrício. Seu Célio Hercílio da Silva, proprietário da Prodapes. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Jo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Estou à disposição para qualquer pergunta aí. O prazer é meu. Vamos bater um bom de um papo e vamos falar sobre essa riqueza da natureza que é o mel. Sem dúvida, não só o mel, mas a importância da apicultura da abelha na natureza é extremamente importante, né? Com certeza. Quero agradecer a Daniela, nossa colega aqui, foi ela que fez a ponte aí, né, da entrevista para que o seu Célio estivesse aqui comigo hoje. Seu Célio estava ali contando ali na recepção, né, quando eu cheguei para morar aqui em Araranguá, lá em 2014, fui morar em outros conventos. Eu, algumas semanas antes, tinha lido numa revista uma reportagem sobre um produto que é a amelitina, né, que é um botox natural aí, e que vem, né, do mel. E do veneninho da abelha, né, para ser mais precisa. E eu fiquei encantada com esse produto, eu disse, gente, onde é que eu vou achar esse produto? E aí na matéria eu vi, é de Araranguá, eu disse, não acredito, não acredito. Dos primeiros lugares que eu, quando cheguei em Araranguá, fui atrás, fui descobrir onde é que era, foi a Prodapes. Fui lá fazer uma visita, fui extremamente bem recebida, conheci toda a linha de produtos e me encantei. E desde lá sou uma cliente assídua da Prodapes. Inclusive o seu Célio trouxe aqui vários produtos para a gente falar sobre essa maravilha. Seu Célio, eu como não sou daqui, eu sempre que as pessoas estão comigo aqui, eu gosto muito de conhecer a história das pessoas, né? A trajetória de vida, os caminhos que levaram aquela pessoa a chegar onde chegou, isso me inspira muito. Como é que começou na sua vida essa paixão pela apicultura? Como que nasceu a Prodapes? Na realidade, eu sou farmacêutico bioquímico de formação, trabalhei quase 40 anos com laboratórios, comecei na Praia Grande, em 1960. O senhor é natural daqui? Não, sou de São João Batista. São João Batista. Que é interior de Santa Catarina, perto de Florianópolis. Eles têm esse sotaquezinho assim, mais chiadinho, né? Então, comecei com laboratório em Praia Grande. E em 74 vim para Araranguá. Na década de 90 eu comecei a me envolver por um acidente com as abelhas, né? E como eu fiquei muito decepcionado, que eu não sabia nada sobre apicultura, comecei a me envolver e a partir disso ali fiz curso no exterior tal, até que deixei realmente de trabalhar no laboratório depois de muitos anos e me dediquei mais à produção. Nós começamos fazendo produtos da linha de cosmético usando matéria-prima da abelha, né? Mel, pólen, própolis, geleia real, cera, são todos produtos da abelha. Então, começou por aí. E hoje em dia a gente também evoluiu um pouco mais e estamos na exportação de mel, que é o nosso maior foco atualmente é exportar mel para diversos países, né? Estados Unidos, Europa toda, Canadá. E premiadíssimo... Exatamente, porque nós somos bastante metidos, assim, né? Adoro! Que a apicultura é mais ou menos organizada. Nós temos regionais, temos federação, confederação, e temos, vamos dizer assim, como se fosse a FIFA. No futebol nós temos a Pimôndia. E a Pimôndia faz congresso de 2 em 2 anos, sendo um ano num país europeu e outro ano em outro país. E durante esses congressos sempre existe concurso para selecionar o melhor mel do mundo e que você sabe que o Brasil é um continente. Então, nós temos uma variedade assim, de plantas incríveis que em outros países não existem. Você visita um país, por exemplo, estive na Turquia, recém. Então, se você vai na mata, você anda, vê 4, 5 espécies de árvore. Aqui você entra
numa mata, vê uma diversidade incrível. Sim. E isso em Santa Catarina. Se você for no Maranhão, no Piauí, é totalmente diferente. Então, nós temos uma diversidade de flores muito incrível no Brasil. E, teoricamente, cada flor... Teoricamente, não. Na realidade, cada flor produz néctar que vai dar um tipo especial de mel, com uma cor diferente, com um sabor diferente. Então, essa é uma diversidade e a gente sempre participa desses concursos. Né? Agora, em agosto, vai ter o congresso da Turquia. E a gente vai estar lá, participando e podemos ganhar, podemos não ganhar, né? Mas nos 5 últimos congressos sempre fomos eleitos como um dos melhores méis do mundo. Então, isso para nós é extremamente importante, porque nós... Eu sempre digo que nós somos a terra do melhor do mel do mundo. Porque nós... Aliás, eu acho, já falei isso aqui no programa, que nós tínhamos que ter um portal na entrada de Araranguá, né? Um belíssimo portal fazendo referência ao nosso mel. Projetos já existem esse portal. Já ouvi falar. Inclusive, a nossa empresa que fez o projeto para diversos outdoor na cidade e, infelizmente, não saiu ainda, está na Santurre, um projeto caro, de mais de R$1 milhão, mas seria bastante interessante. Eu acho muito interessante. Tenho certeza Estamos aguardando, de repente pode sair. Vai sair lá no Morro dos Conventos, me parece agora esse trabalho. E parece que o segundo, a Santurre vai dar uma olhada mais firme para esse projeto. Que bom, que bom. Acho que é muito merecido. Seu Célio, vamos falar um pouquinho sobre os MEIs, né? Seu Célio trouxe vários produtos aqui para a gente, inclusive os cosméticos, né? Que, assim, eu já usei, todos eles que ele trouxe eu já usei. Eu conheço todos eles. Esse mesmo, todos. Inclusive esse aqui, ó, o Dr. B, todos. Quanto a gente fala aqui no programa, né? Nós temos vários quadros aí com terapeutas, fitoterapeutas, e quanto a gente fala aqui, né, do extrato de própolis, que durante essa pandemia aí se tornou também um queridinho. Aliás, é para usar todos os dias, né? Mas isso aqui é vida, né? É um elixir. A própolis é um imunomodulador. O que é imunomodulador? Ele estimula o nosso sistema orgânico a se defender, a produzir anticorpos. E você sabe que contra vírus não existe medicação, não existe remédio para matar o vírus. O que existe são vacinas ou então algum produto que estimula o nosso sistema imunológico para produzir anticorpos para se defender. E a própolis tem essa ação. É um imunomodulador. Não quer dizer que vai matar o vírus. Sim, ele prepara o organismo para se defender. E aqui a gente tem o extrato e tem o sprayzinho também, que é uma opção aí bacana, né, para ter na bolsa e tal. Eles têm... aqui tem outro. Esse aqui é em cápsula. É bom também, né? Porque às vezes o própolis é um pouquinho larguinho, né? O extrato normal se faz o extrato alcoólico. Tem pessoas que não conseguem usar por causa do álcool. Então, a gente consegue fazer também, faz a extração, elimina o álcool e faz uma cápsula dele. Fica mais fácil de ser ingerido. O senhor usa todo dia? Eu uso, evidentemente, todo dia, eu uso encapsulado. Em cápsula? E em gotinhas, assim, quanto que o senhor indica? Olha, normalmente se usa 10 gotas por dia nessa faixa, se for só como preventivo, né? Eu gosto de tomar, claro que a gente vai ficando mais moço, então precisa estimular um pouquinho o nosso sistema imunológico. Então eu sempre tomo 3 cápsulas por dia, tal, isso melhora um pouco o sistema imunológico. Tanto é que eu sobrevivi à pandemia, fui contaminado, praticamente não sofri qualquer problema maior, né? Claro que eu usei também da vacina, né? Isso é extremamente importante. Tá. Vamos começar pelos MEIs? Então, você sabe, como eu falei, cada flor produz um tipo de mel, com uma cor, com sabores distintos. Quando a gente consegue produzir mel com uma flor específica, se você fizer uma análise do mel, isso aqui está escrito assim, ó, mel de uva japonesa. Então, para eu garantir que isso aqui é mel de uva japonesa, eu tenho que fazer uma análise polínica, porque o mel
sempre tem o pólen da flor que a abelha colheu. Não que ela coloca porque quer, ela se contamina, vamos dizer assim. Então, se eu fizer uma análise e tiver mais de 60% de pólen daquela flor específica, então eu posso dizer que isso aqui é o mel monofloral. Então, eu estou dizendo mel de uva japonesa. Tem uma cor bem clara, transparente. Se eu pegar um outro mel aqui, olha, esse aqui, aroeira. Tá. Aroeira, que para nós aqui no sul, ela não produz muito mel, sabe? Até as pessoas têm problemas de alergia e tal. De alergia e tal, né? Só que lá na região, no semiárido, Bahia e tal, a aroeira produz um mel excelente. É escuro e tal, mas com sabor bom e vê com uma diferença brutal entre a cor de um e a cor de outro, né? Sim. E é claro que tem algumas propriedades diferentes, méis mais escuros sempre tem mais minerais, assim por diante. Mas, na realidade, são méis, são alimentos. Essa é a grande verdade, né? Sabores também, né? Sabor, mais claro. acentuado. É como você mais... tomar um vinho, conforme a uva você tem um sabor. Sim. Claro, tem pessoas que entendem mais de vinho e conseguem diferenciar, outras nem tanto, né? E olha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, já... de uva japonesa, já mostrei. Aí, flores de laranjeira. Laranjeira, já é bem mais claro e tal. Então, são características de cada flor. Tá. E quando eu não consigo diferenciar a flor, quando existe uma mistura de uma região que são flores diversas, diferentes, e cada abelha, cada colmeia, ela procura produzir uma flor, a outra uma outra, então eu digo que esse mel é um mel multifloral. Que o pessoal, que é esse aqui? Que normalmente o pessoal diz mel silvestre, que é um termo equivocado. Ah, é? Equivocado, porque silvestre são todos esses. Esse aqui é monofloral, mas é silvestre. Sim. Esse é multifloral, aliás, multifloral, mas também é silvestre. Então, o correto é dizer mel multifloral. Mas olha, informação que eu não sabia. tem como hábito o pessoal dizer assim, é mel silvestre. Né? Eu estou até fazendo um trabalho com a FASC para mudar essa terminologia. Conceito. E é verdade mesmo, porque assim, às vezes nessas festas assim dos municípios e tal, que tem, né, os produtores ali, e eles sempre oferecem mesmo como mel silvestre. Agora, esse aqui é o queridinho, né? Esse aqui é o meu queridinho, que é o mel de Bracatinga, que eu aprendi o que era o mel de Bracatinga, que ele tem um ano sim, um ano não, aprendi lá na Prodapes, pessoal que me ensinou tudo então, lá. A Bracatinga produz 2 tipos de méis. Tá. Primeiro, mel floral. Tá. Mas só que o mel da Bracatinga, mel floral, é um mel muito amargo. As pessoas não gostam. Mas é importante para as abelhas, porque ela floresce logo depois do inverno, então alimenta as abelhas. Mas o grande segredo da Bracatinga é que ela é atacada por um inseto, uma cochinilha. E essa cochinilha fura a casca da Bracatinga, suga a seiva e elimina um líquido doce que as abelhas buscam esse líquido para fazer esse mel. Chama-se mel de melato, não melado, melato de Bracatinga. Esse mel, há 15 anos atrás, não tinha menor valor. Ninguém gostava, não servia para nada, o apicultor também não gostava de trabalhar com ele, que era um pouco espesso e não tinha mercado. Descartado, desvalorizado, vamos dizer assim. Hoje é o mel mais que a gente consegue exportar com maior valor agregado. E o mercado interno também começou a ver, mas se a Alemanha consome esse mel e valoriza, deve ter algo a mais nele. Hoje em dia, então, o mercado interno também já começa a ser um bom consumidor de mel de melato de Bracatinga. Não adianta ter só a Bracatinga, tem que ter esse inseto. Eu vou dar um exemplo assim. Aqui na nossa região, nós temos bastante essa árvore que o pessoal produz ali para fazer madeira. Agora me fugiu o nome. O eucalipto? Não, eucalipto não, lá na serra. Peraí, já vou lembrar. Me ajuda aí, Fabrício. Aquela árvore que tem bastante lá na serra. Bom, então... Já vamos lembrar. Essa árvore lá, daqui a pouco eu me lembro, a gente está perdendo um pouco essa capacidade de memória. Essa árvore aqui no Brasil não produz nada. Já na Turquia, todo o mel de melato é feito dessa árvore, porque lá tem um inseto que ataca a árvore. Oi? Araucária? Não, a araucária é a nossa não. característica aqui. Não. Daqui a pouco a gente lembra ali. Já vou lembrar aqui. Pode ir falando. Então, eu disse, não adianta só ter a Bracatinga, tem que ter o inseto junto para fazer esse trabalho.
E a Bracatinga, o mel de melato, só é produzido de 2 em 2 anos, nos anos pares. Isso, que eu não lembrava direito, mas eu sabia que tinha esse negócio. Porque existe o ciclo... Dos 2 em 2 anos. Existe o ciclo da coxinilha. Então, só nos anos pares em que há essa produção de coxinilha e há esse ataque nas árvores de Bracatinga. E essa maravilha aí... Exatamente, esse é o mel bastante... quando a gente participa... Eu, quando provei, né, eu fui lá na Prodapes, o pessoal deu essa explicação e tal, eu fiquei muito curiosa, principalmente pelo sabor, certo. né, porque ele é mais acentuado, assim, né. Exato, então tem outras pessoas que não gostam tanto, mas ele é um mel muito rico em minerais. Quando ele está só mel de melato, porque às vezes acontece contaminar, é um termo muito grosseiro, mas misturar com mel de floral, né, aí ele pode cristalizar. Quando ele é só mel de melato, ele nunca cristaliza, porque você sabe que todos os outros méis, eles cristalizam com o tempo. Tá, isso é uma coisa que já estava aqui na minha cabeça que eu queria lhe perguntar, né? Porque tem... muito se fala sobre essa questão, né? Ah, o mel é puro, o mel não é puro, como é que se identifica se o mel cristaliza, não cristaliza? Qual é a regra? Então, a regra, todos os méis cristalizam. Tá. Só que as pessoas dizem açucaram, isso é um termo incorreto, tá. Porque o mel já é um complexo de açúcares, tá. Né? Não é só sacarose, mas é glicose, frutose, assim por diante. Então, os méis que têm um equilíbrio entre frutose e glicose, um pouco mais de frutose, eles demoram mais a cristalizar. Por exemplo, eu peguei aqui na mão mel de laranjeira. Esse mel demora uns 6, 8 meses para cristalizar. Já o nosso mel aqui, o mel de eucalipto, ele cristaliza muito rápido. Mas quando o mel cristaliza, ele não perde qualquer propriedade dele. Se a pessoa não gosta de comer o mel cristalizado, usar o mel cristalizado, ele pode descristalizar numa temperatura até 40 graus. Isso ele pode fazer. Mas mel, quando a gente escuta dizer assim, o mel açucarou, não é mel puro. Isso é equivocado. Né? Pelo contrário, os méis sempre cristalizam, com exceção, como eu falei, da mel de Bracatinga e outros méis que demoram mais. Né? Mas então a cristalização não é... É um processo natural do E em alguns países, o mel mais consumido é justamente o mel cristalizado na forma de creme, mel cremoso. Ele cristaliza sem você perceber quando consome cristal. Cristal. Ele é como se fosse um creme. Claro, isso é uma técnica que se tem e nós estamos forçando... Essa é uma novidade. Essa é uma novidade aqui no Brasil. Né? A gente está produzindo, claro, isso é uma técnica que a gente tem para fazer ele cristalizar sem formar cristal. Então, às vezes, a pessoa não gosta do mel cristalizado porque arranha um pouco, tal, assim por diante. E o mel cremoso, não, ele fica um creme, mas a pessoa não tem essa percepção de cristal. É uma novidade aqui para nós, a gente está forçando, já tem bastante gente consumindo, é uma questão cultural, sabe? Essa é a verdade. E em questão de sabor, assim, ele é mais suave? Não, você pode fazer mel cremoso de qualquer mel. Aí é só uma tecnologia que se tem de fazer com que ele cristalize. Qualquer um desses aqui pode virar um mel cremoso. Pode, desde que eu queira fazer. Sim, né? claro. Claro, desde que eu queira fazer. Se ele vai cristalizar, por exemplo, o mel de eucalipto, ele cristaliza com cristais bem grossos, o normal dele. Tá. Mas eu posso induzi-lo a cristalizar da forma de creme. Entendi. Sem qualquer interferência química, sem nada. Sim. É só um processo físico que se utiliza para fazer esse tipo de produto. Que interessante, né? Bom, aí nós temos a linha aqui, que são os... Aqui a gente tem o quê? Aqui é o própolis também, né? Isso, é. Então, a própolis ela é utilizada em muitos... O correto é dizer a própolis. A própolis. Esse é o termo, né? Normalmente a gente fala o própolis, Não, né? mas o correto é a própolis. A própolis. Olha, já aprendi um monte de coisa aqui. Ai, adoro. Polis quer dizer cidade. Em favor da cidade. Então, as abelhas não conseguem sobreviver sem a própolis. Por quê? Porque ela é uma comunidade de 50, 60 mil indivíduos, vamos dizer, dentro de uma colmeia. E qualquer comunidade se contamina com doença.
E a maneira das abelhas se defenderem é usando própolis, né? Tanto da colmeia, quando nasce uma larva, a larva nasce como se fosse dentro de um útero, vamos dizer assim. Então, o primeiro trabalho da abelha que nasceu é fazer a limpeza onde ela nasceu e fazer uma asepsia com própolis, para que a rainha volte lá e ponha o ovo numa célula higienizada. Porque senão a larva que vai nascer pode nascer com doença. Então, a própolis é o produto que as abelhas usam para fazer a sua higiene pessoal. Inclusive, na própria entrada, elas procuram deixar uma camadinha para o pessoal já passar a patinha e fazer uma higiene, né? Gente, a natureza é uma coisa incrível, né? Claro que eles usam também a própolis para ter a abelha não gosta de claridade dentro da colmeia. Então, se tiver um buraquinho, se a gente fizer um buraquinho na colmeia, elas vão lá e tapam. Então, esse é o segredo de produzir própolis. Quem trabalha com própolis, quem colhe própolis, o apicultor especializado, ele não valoriza, não se preocupa muito com mel. Então, ele quer própolis que rende muito mais. A própolis é muito mais cara. E como é que ele faz isso? Ele faz uma fresta de 3 centímetros por 20 em cima da sobrecaixa e obriga as abelhas a fechar aquilo ali. Ele põe uma plaquinha lá dentro, assim, para depois poder tirar e trocar. É uma malandragem que o apicultor faz. Uma malandragem com elas. Ai, tadinhas, elas têm que trabalhar mais. Mas é tudo isso assim. Sim, claro. E por que você acha que a flor produz néctar? O néctar para a planta não serve para nada. É uma malandragem da planta para atrair a abelha para fazer a fecundação. Porque você sabe que um animal macho procura a fêmea para fazer a fecundação, ele começa a caminhar, consegue, né? A árvore não consegue fazer isso. Então, ela precisa de alguém para fazer isso. Atrair para que alguma coisa pegue o pólen dela, que é o elemento masculino, e leva até o elemento feminino para fecundar. E a maneira que ela faz é produzir néctar. Não serve nada para ela. Mas as abelhas vão lá e se lambuzam de pólen e vão polinizando as outras flores, né? As abelhas, eles têm importância vital o pólen. Mas quem vai colher pólen para as abelhas a abelha que vai buscar néctar é um tipo não um tipo de abelha, mas uma equipe. A equipe que vai buscar pólen é outra. Só que as abelhas que vão buscar néctar se sujam com pólen, vamos dizer, Sim, se lambuzam com pólen e vai passando, porque a abelha pega uma flor, passa para outra flor, passa para outra flor e vai deixando pólen em toda a região. Então, essa é a polinização, né? Então, inclusive, eu falei para o governador que esteve na nossa empresa anteontem, né? Da importância da apicultura para a economia de Santa Catarina. Não é o mel, não é o pólen, não é nada disso. É a polinização. E citei o exemplo do agronegócio maçã. A maçã, você sabe que a Santa Catarina é a maior produtora de maçã do Brasil. Sim. Sem dúvida, né? E esse agronegócio rende ao redor de 3 bilhões de reais ano. E a maçã é totalmente dependente das abelhas. Sem abelha não temos maçã. Tanto é que os produtores de maçã, eles pagam para os apicultores levar as abelhas por um período de 30 dias para fazer a polinização. Paga pouco, eu acho, do meu ponto de vista. Aqui paga R$80 por colmeia. Eu estive em outros países, no Canadá, eles pagam $150, né? Mas pagam, porque é necessário. Então, vê o impacto que é a abelha na economia do Estado. Não é 8 mil quilos de mel que lhe daria $60 mil, tal. É a polinização da macieira e de outros frutos, né? Não é só da maçã. Eu estava pensando aqui, né? A abelha é um animal de extrema importância para a vida, né? A gente não pode nem sonhar em ficar sem abelha, né? Não, se sair, praticamente... Se extinguir a abelha... 70% que nós comemos depende da polinização. Não só dessa ápice. A ápice é essa abelha que nós produzimos mel em quantidade. A ápice é aquela abelha que tem ferrão, que se defende. Não é uma abelha brasileira. É uma abelha exótica, ela veio da Europa, veio da Itália, da Alemanha, veio da Itália, assim por diante. Depois veio da África, né? Então, é uma abelha frequenizada.
No Brasil, nós temos abelha. Temos mais de 300 espécies de abelha. Abelha sem ferrão. Essas são extremamente importantes na polinização também. As pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Né? Mas são abelhas, às vezes, pequenininhas, outras maiores, né? E diversas variedades. Então, são extremamente importantes. Quando se põe veneno em qualquer região, uma plantação, e é absurdo pôr veneno de avião, porque você não está só pondo ali em cima daquela... Sim. Você está matando uma flora incrível. Sim. De abelhas de diversidades diferentes, né? Gente, tem que ter um cuidado, né? Outro dia eu estava num lugar, veio uma abelhinha assim, né? E eu sempre faço assim, sai abelhinha. Eu fico assim, né? E a pessoa, mata. Eu disse, não, gente não pode matar abelha, pelo amor de Deus. Ai, mas é que eu tenho alergia. A pessoa falou assim, então tu foge, mas não mata a abelha. Mas a pessoa precisa entender o seguinte, a abelha, ela é defensiva, essa apis, quando você vai na colmeia dela para irritá-la, para pegar. Então é a mesma coisa... Como qualquer animal, né? Uma pessoa, vamos supor que vai na sua casa e alguém invadir, você tem o seu filho e tal, você não vai ficar uma leoa? Sim. Né? Sim. Jumamauá, né? Então, as abelhas, mas a abelha que está coletando néctar, ela não quer saber de picar ninguém. Só se você pegar, esmagá-la e tal. Né? Aquela abelha que, o enxame de abelha, de vez em quando, ele se divide e vão procurar um outro lugar. E pousam numa árvore, faz um chumaço ali, aquela abelha está cheia de mel, não vai picar ninguém. Não precisa... Não precisa ter medo. Pode-se ir lá, pegar aquela abelha, passar por uma caixa sem proteção nenhuma, né? A menos que eu vou lá e amasse, assim por diante, né? Então, o cuidado é esse. Uma colmeia, se você tiver na sua casa uma colmeia, aí fica mais difícil, porque você pode irritá-la, pode ligar uma máquina de cortar grama, isso pode ocasionar um acidente. Mas ela só se defende quando ela se sente agredida. Claro. Essa é a verdade. Né? A Maria Helena Tramontini Sene está aqui dizendo, vê se a árvore que o Célio se refere é a acácia ou pinus. É o pinus. É o pinus, né? O pinus, eu estava tentando aqui... Então, nós temos grande produção de pinos aqui na Serra. Você vai numa plantação de pinos, é uma floresta morta. Não tem árvore, não tem nada, não tem uma abelha, porque o pino não dá flor, não dá néctar. E não dá o que a bracatinga faz. Né? Mas só que o pinus, lá na Turquia, é importante na produção de mel de melato de pinos. Entende? Esse é o diferencial. Foi bom que me lembrou, né? Uma palavra tão simples. Muito obrigada, Maria Helena. A Luciane Passos está aqui com a gente também. Daiane Cardoso Tavécia, bom dia, Jô. Assistindo aqui da Pousada Emanuel, que Deus te abençoe. Beijos, obrigada. Deixa eu ver aqui que tem mais um comentário. A Suzy também lá do Morro dos Conventos, lá do Pai Querer. Bom dia, maravilhosa, bom dia. Anderson Paulino Perraro. Para quem não conhece, o doutor Célio pensa que é um homem que vive para o comércio. Debaixo desse chapéu tem um ser humano com um coração enorme que se envolve silenciosamente em importantes causas sociais. Esse é o Pardal. Esse é o Pardal, está sempre ligadinho aqui com a gente, uma figura também incrível, né? Tem grande influência na evolução da apicultura, com pesquisas e incentivo para formar novos apicultores. Um projeto que tem mudado a qualidade de vida de muitas famílias, principalmente no Nordeste. Aqui também já tinham colocado pinos. A Cris Silvano dizendo parabéns pela entrevista, quanto aprendizado. E o Anderson Pardal aqui, enciclopédia ambulante sobre abelhas, verdade, né? E eu, como amo aprender, né? Estou aqui me deliciando aqui com os aprendizados. Só fazendo um adendo, o Pardal, juntamente com o Rotary, o Pardal projetou um outdoor sobre um projeto muito importante que nós temos no Rotary, que chama-se o Bebê e Sua Árvore. Toda criança que nasce lá na maternidade, há 14 anos, nós sempre entregamos uma muda de árvore e mais uma plaqueta que ela leva e planta. Hoje em dia nós temos já criança em cima das suas árvores e por diante. Durante esses 14 anos, nós já plantamos, teoricamente, 25 mil árvores na região aqui, extremo sul de Santa Catarina. E o Pardal é um parceiro nosso. Que coisa fantástica. E olha aí, ó, histórias que às vezes a gente não sabe e descobre aqui no TV Sul Mulher, né? Bom,
Daí, né? Ai, gente, essa balinha aqui, gente, é boa, né, gente? Cravo, canela, gengibre e mel. Essas balas são uma delícia. Essa de anis também, eu adoro anis. Temos esse produto aqui, por exemplo, feito com cera de abelha. Então, esses dois eu conheço aqui que eu já usei, né? Esse aqui é o famoso, tá, gente? O famoso Botox. Tá? Para quem não sabe, A melitina... esse foi o produto que me trouxe até a Prodapps, quando eu cheguei. Eu li uma reportagem na revista sobre esse produto aqui. Então, a melitina é uma enzima que tem na pitoxina. A pitoxina é o nome técnico de veneno de abelha. Veneno de abelha. Então, essa enzima realmente ela funciona, ela tem uma ação para pequenas rugas, tal, ela tem uma ação muito especial, né? Viu quem tem medo do veneno da abelha aí, ó? O veneninho da abelha é bom, gente, tá beleza? Ela consegue penetrar pela epiderme e tem uma ação realmente muito Esse produto importante. aqui é fantástico, realmente, tá? Vocês não conhecem, ele é conhecido como Botox natural, né? E esse aqui eu também já usei, esse aqui, o creme de cera de abelha, para pele extremamente seca. Ele é bem emoliente, realmente, até para essa época agora é bem interessante, que a pele fica mais exatamente. Para a mais pele, seca, para o calcanhar, por exemplo. tudo, Ela né? é ótimo. Produto natural, ele é maravilhoso. Então, vê também. que a abelha, ela produz muita coisa, né? Muita coisa. Além de fazer esse impacto na natureza, nós já falamos aí do mel, da cera, da própria, do veneno, e vê que a diferença existe. É uma diversidade enorme, diversidade muito né? grande. Aqui a gente tem os sabonetes também, que são ótimos, shampoo de própolis e jaborandi. E aqui o seu Célio trouxe aqui uma fava, é isso que diz? Assim? É um favo, né? É um favo, né? Então, essa é a produção minha mesmo, né? Então, a gente ensinou a abelha a fazer o favinho aí dentro. Então, não é um favo cortado, porque o favo do apicultor... Ela fez aqui dentro? Ela faz ali dentro. Então, isso aqui dentro, se abrir essa caixinha, ele tem um quadrinho e a abelha, ela estrutura. Tanto é que vê que ele está bonitinho aqui, não está cortado. Tá. Então, a gente monta e ela faz, e depois a gente vai lá e rouba dela e o favinho inteiro, né? Tá, e aí vai tirando os pedacinhos e vai comendo. Exatamente. Então, isso assim, em alguns países europeus, vai-se no hotel e o café de manhã, além de tudo aquele normal, sempre tem um favo para a pessoa ir lá cortar um pedaço e mastigar. Então, se mastiga o favo, essa cerinha é boa e tem uma ação bem interessante para a garganta da gente, né? E uma novidade essa aí. Que legal. Os benefícios do mel para a saúde tem, né? É indiscutível. Né? Exatamente. Só que a gente sempre tem que focar. Mel é um alimento com bastante propriedades, né? Mas basicamente é alimento. Infelizmente, o brasileiro não come mel. O nosso consumo per capita é irrisório em comparação a outros países. A nossa, né? O consumo aqui fica ao redor de 100 gramas ano. Por que Na Alemanha isso será, seu Célio? É uma questão cultural. Falta de informação cultural? Não, é cultural. Porque os nossos pais, o que faziam? A pessoa está com tosse, vamos usar mel. Vou fazer um xarope. Então, se cria na cabeça que mel é remédio. É remédio, só para isso. Tem ação. Tem. Mas, basicamente, é um alimento espetacular. Porque ele é constituído de diversos açúcares, como eu já falei, glicose, frutose. Sacarose tem só um mínimo, é 4%, assim, mas são diversos açúcares que ele tem, que têm uma ação bastante eficiente. Eu vou dar um exemplo assim, a frutose. A frutose, ela não interfere, por exemplo, para a pessoa diabética. E o que é diabetes? A insulina que a pessoa tem que produzir para quebrar os açúcares, por exemplo, sacarose, glicose. A frutose é um outro sistema, então ele não interfere. Então, é bastante importante como alimento. A gente vê assim em outros países que o café da manhã sem mel não é um bom café. Essa é a verdade. Então, agora que a gente está começando a forçar e mostrar que mel é um alimento. E mel não é para botar só no chazinho quando está com gripe, não, né? É também, mas não é só isso. Não é só isso. Ele tem propriedades terapêuticas, mas basicamente ele é um alimento de primeira categoria
que pode substituir tranquilamente a sacarose. Porque açúcar não é só sacarose. Sacarose, a gente fala de açúcar, é sacarose. Existem N açúcares, né, tipos de açúcares. E, basicamente, ao invés de pegar uma colher de sacarose, ou de açúcar branco, assim por diante, para adoçar o café, faça com mel que você tem muito mais propriedade. Muito Açúcar mais, branco é veneno, né? não chega a ser veneno, mas excesso, quase. excesso, isso traz prejuízo. Bem prejudicial. A Vitória Régia Ferrari Cardoso está aqui, adorei a explicação. Célio cheio de estilo com o novo visual. Pois é, ele disse que na pandemia ele não ia no barbeiro, daí ele ficou... Pois é, que visual massa, né, seu Célio? Isso é uma questão de... Cabelão, estilo, gostei. Isso é para dar só um pouquinho de ciúme dos carecas, né? Ó, falando nisso, hoje é o dia do nosso quadro aqui, né? Da nossa terapeuta capilar. Vou perguntar para ela sobre os benefícios do mel para o cabelo. Ó, tem shampoo aqui, ó. Né? É shampoo de própolis aí, no caso, né? Shampoo de própolis. Para cabelos mais oleosos. Mais oleosos. Não é o meu caso. Vamos lá, deixa eu ver quem é que mais está aqui. A Ilza Mariani, Melhor Própolis, ligadinha na TV Sul, bom dia. A Cirlei dos Anjos, lá de Jacinto Machado, bom dia. Que explicação linda, esse assunto é muito ótimo, gostei muito, aprendi muito, parabéns, Jô, sempre trazendo boas novidades na TV Sul, está de parabéns. A Ilza aqui, já quero esse creme. Pois então, a Noêmia dizendo aqui, fantástico essa entrevista, eu consumo produtos da Prodaps todos os dias, olha aí, a Noêmia Risoto, minha vizinha linda. Eu também, Noêmia. Pois é, eu até vou ter que passar lá para pegar de novo, porque eu usei muitos anos a Melitina. E depois, vou lá comprar, acabei esquecendo. E outro dia, interessante, né? Eu não acredito que nada acontece por acaso. Mas foi aí, eu acho que semana passada eu disse assim, gente, eu tenho que ir lá na Prodaps que eu quero voltar a usar a Melitina. E olha que maravilha, ontem acabou que a Daniela disse, Jô, quer entrevistar os seus serviços da Prodaps? Eu disse, o quê? Se eu quero? Claro que eu quero, olha só, parece que já era um chama. Ilza, que é maquiadora, né? Esse produto aqui, ó, fantástico aí, ó, mulherada, fica então gastando você já ganhou um prêmio pra botar botox, ó. Então já ganhou um prêmio que é esse aí. Ai, não, jura? Ai, que maravilha. Não, eu vou passar, vou fazer umas stories para vocês verem, tá? Gente, isso aqui é Botox, tá bom? Natural, lá da nossa amiguinha, Belinha. Linda, maravilhosa. Mas só retornando ao assunto da apicultura, assim, o Brasil tem que evoluir muito, né? Tem. Nós produzimos, como não sei se eu falei antes, a média brasileira é 20 quilos por colmeia. Países que eu já visitei, por exemplo, o Canadá, que é um país muito mais frio do que o nosso e com muito menos variedade de plantas, eles conseguem produzir 150 quilos por colmeia. Então, está precisando nós evoluirmos nessa e precisamos consciência. que o governo comece a investir em cima da apicultura, fazendo seleção genética, distribuindo rainhas, né? A Argentina, por exemplo, é mais evoluída do que nós em termos de apicultura. O governo mantém um plantel de rainhas selecionadas e todo apicultor que produz rainhas tem que ir lá buscar o referencial, é lá buscar uma amostra para fazer a seleção das outras rainhas, de suas outras rainhas. Então, nós temos que evoluir. Isso é importante. E o mercado é grande e nós temos uma capacidade de produzir no Brasil algo ao redor de 40, 50 mil toneladas. A China produz 450 mil toneladas. Nossa. O chinês produz mel assim, com uma qualidade bem inferior, né? Mas nós temos muito mais variedade de plantas e a extensão imensa. O que falta é exatamente nós explodirmos em termos de capacitação, de seleção e assim por diante. O senhor também estava conversando ali com o Xixo ali na recepção, né? Falando sobre a questão da exportação, né? E em toneladas, mas já é um número bastante expressivo, né?
A nossa empresa ela não exporta mel de Santa Catarina só, né? Porque nós temos que manter o ano todo mel para poder exportar. O importador não quer dizer, porque a safra aqui em Santa Catarina nós temos 2 safras. Aqui no sul, que é de eucalipto, que vai março e abril, mais ou menos, e no Planalto, que é novembro, dezembro, assim por diante. Só que já Piauí, Maranhão, é outra época. Quando aqui é inverno, lá está produzindo mel. Sim. Então, nós temos que processar mel do Brasil, do país todo. Do país todo, né? E nós temos uma grande vantagem que nós podemos produzir mel orgânico. No exterior, eles produzem essa quantidade incrível de mel, mas as abelhas são tratadas porque elas adoecem com facilidade e o mel deles sempre tem resíduo e não pode ser orgânico. Nós temos condições de produzir isso. A nossa empresa tem o maior projeto de mel orgânico do mundo. São 900 famílias distribuídas em todo o país, do Piauí até o Rio Grande do Sul, que faz parte do projeto. E quem faz a nossa auditoria são empresas estrangeiras. Então, é um diferencial para o mundo, o mel brasileiro, em função dessa possibilidade de produzirmos mel orgânico, porque as abelhas africanizadas, elas são muito mais defensivas contra a doença. Então, dificilmente elas adoecem e não precisam usar produtos químicos que deixam resíduo no mel. Sim. Esse é um bom diferencial que nós temos que explorar mais. Curiosidades aí. A gente pode guardar mel na geladeira? Então, assim, o mel ele cristaliza com facilidade ao redor de 8 graus. Tá. Pode guardar, só que ele cristaliza mais rápido. Vai cristalizar mais rápido. Agora, se você não quer que ele nunca cristalize, tem um macetezinho. Qual é o macete que nós adoramos aqui, né, minha gente? Põe no freezer. A 8 graus ele cristaliza. No freezer ele nunca cristaliza. Claro, ele fica mais encorpado, né? Ele fica mais grosso, mas ele não cristaliza. Eu, por exemplo, eu gosto de comer mel do freezer, porque está geladinho e tal, né? Então, esse é um macetezinho. Eu já deixo em temperatura ambiente. Então, pode ir tranquilo, tipo, né? eu tiro do recipiente aqui, vamos supor, esse aqui que já vem no vidrinho já é legal, né? Esses todos têm nessa embalagem também, né? Eu acho que tem, né? Esses tem na embalagem em vidro também, né? Essa embalagem aqui tem um diferencial que ela tem um bloqueio. Você aperta a quantidade que você quer, no momento que você tira a mão, ela fecha e não pinga, né? Não dá aquela lambuzeira. Então, a dona de casa nunca fica reclamando. Viu, né? Isso é importante. Então, mas eu sempre deixo em temperatura ambiente, que eu gosto de botar assim na fruta, né? Dar aquele... Além de ficar lindo, né? A gente bota lá com cereais e tal. O mel, ele é um produto que, teoricamente, ele nunca se decompõe. Porque ele tem uma umidade baixa e você sabe que as bactérias, elas só se reproduzem quando existe uma quantidade de água o suficiente para que ela possa se desenvolver. O mel, ele tem 18% de umidade. Então, mas ele é higroscópico. Se você tem um pote de mel e deixa o tempo todo aberto, ele assimila a umidade do ar e vai aumentando a sua umidade. Então, ele pode fermentar. Né? Mas se você... Tem que estar tampadinho. Né? Se você utilizou, fechou, tranquilo. Né? Você sabe que hoje em dia foram achados mel lá no Egito, há 3.000 anos atrás, eles estavam em perfeitas condições de uso ainda. Né? É o alimento que tem maior longevidade é o mel, em função disso. As bactérias não conseguem se reproduzir nele. Por falta, aí não vou entrar na parte de bioquímica, mas porque precisa ter essa quantidade de umidade de água para que elas possam se reproduzir. No mel não acontece isso. E agora, se o apicultor também colher antes dele estar operculado, o que é operculado? Quando a abelha faz o favo, aí tem um pessoal deles, né, as obreiras, que vão buscar o néctar. A equipe. A equipe. Elas são todas organizadas, né? O néctar. Adoro. O néctar não é mel ainda. É uma água com açúcares. Aí ela tem que processar. E elas processam quando? Botam enzima e ficam desidratando. Se você for à noite numa colmeia, você vai ver um barulho. O que é esse barulho?
As abelhas elas formam uma fila e ficam batendo asa para formar uma corrente de ar quente, quente, porque dentro da colmeia, a colmeia tem sempre 34,5 graus de temperatura. E elas fazendo esse mel, esse ar circular dentro da colmeia, circular e saindo, ele vai tirando a umidade e jogando para a rua, para fora, né? Quando chega na umidade certa, 18%, aí elas operculam o alvéolo. O alvéolo é aquele furinho onde elas põem o mel. No momento que o mel está operculado, esse mel está com a umidade correta. Se o apicultor colher o favo sem estar operculado, seguramente ele está acima da umidade o permitida, o desejado, 21% ou mais, aí ele pode se estragar, pode fermentar. Então, a abelha que diz, ó, o mel está bom, vamos fechar. Aí vão lá e lacram, que é o opérculo, como se diz, opérculo, tanto faz. E esse aqui você vê que ele está operculado, está fechadinho. Gente, que coisa maravilhosa, né? A gente fica imaginando a logística, o sistema organizacional delas, né? Inclusive para fazer o favo, essa estrutura que ela faz dos alvéolos, o ciclo, muito lindo a estrutura de paredes bem adequada, é a melhor maneira de você guardar alimento com maior volume de alimento. E você vê, se você olhar no favo, o favo está viradinho para cima. Ó. Assim está errado. Está para baixo. Elas fazem de tal forma que, no momento que estão trabalhando, o mel ainda está um pouco líquido, para não escorrer. Então, os alvéolos sempre inclinados, com inclinação para o alto. É uma perfeição de trabalho. Perfeição, uma perfeição. Eu vou dizer, gente, eu chego a ficar emocionada, assim. Sabe, de imaginar isso, assim. A cera. Tudo é tão perfeito. Você diz, alguém diz assim, o pessoal não está fazendo cera. Né? É equivocado. As abelhas, quando elas vão fazer cera, elas ficam paradas, fazem um bloco, para quê? Para aquecer a que estão dentro e ela suar. Ela tem suar é um termo, né? Mas para ela expelir através de uma glândula essa secreção que é a cera. Então, a abelha produz realmente a pitoxina, que é ela que produz. A cera, ela produz. A própolis, ela vai buscar e transforma. O mel, ela vai buscar e transforma. Então, o que ela produz realmente é cera, que é o suor dela, a pitoxina, que ela se defende, e o pólen também ela vai buscar para alimentar. O pólen é um alimento extremamente rico em proteína. Ele tem mais proteína do que a carne. Então, é fundamental para as abelhas ter pólen em uma região. Não adianta, a abelha está passando mal e eu vou dar só um açúcar para ela. Ela não vive só de açúcar. Ela precisa ter proteína, e a proteína dela é o pólen. E para o alimento, para o humano, o pólen é muito importante, inclusive uma dicasinha para os homens, que para prevenir a próstata, hipertrofia prostática, né? O pólen tem uma ação espetacular. Não é o seu caso, mas para uma mulherada aí de casa, ó, avisa os maridos aí, ó. Uma colher de pólen por dia é uma prevenção incrível como alimento, porque é proteína, e diversas proteínas, e tem muitas vitaminas, e tem essa ação que eu falei agora, acabei de falar. Muito bom. O Ivan Gabriel Milanesa Ávila, bom dia ao grande apicultor e amigo Célio, que muito nos honra com o seu conhecimento. Que conversa, né, gente? Que bate-papo bom. Quanto aprendi. Eu com aqueles assim, seu Célio falar, porque assim, sempre tem aquelas coisas do diz que me diz, não pode isso, não pode aquilo, e a gente é leigo, né? Não acaba aquela conversa popular, né? Esse mel, não sei o que, viu? Todo mel vai cristalizar, né? Agora, essa do freezer, eu vou experimentar. É claro que tem, se você deixar a vida inteira, de repente ele pode pegar o cristal. Agora, também se ele não pode estar em fase de cristalização, botar no freezer. Tem que ser o mel recente, líquido, aí você põe no freezer e ele fica muito tempo. Que maravilha, gente. É uma cezinha que eu estou vendendo de graça, tá? Viu?
a gente adora aqui umas diquinhas, né, pessoal? A Joelma Miklis aqui com a gente também, bom dia. Então, aprenderam bastante aí, eu sempre digo, né? Tem que ter o caderninho do TVC Mulher em casa para anotar tudo que a gente aprende aqui diariamente. Hoje a gente teve uma verdadeira aula aqui com o Dr. Célio, essa pessoa incrível, um grande orgulho aqui para nós, araranguaenses, né? E todo o estado, todo o Brasil. E a visita do governador foi boa? Ele esteve aqui na TV também. Foi para nós uma honra, né, de ele escolher a nossa empresa. Ele visitou duas, na realidade, e veio toda a equipe dele. Eles estiveram no final da tarde também. O prefeito estava junto, uma opção do deputado. A gente lá na exportadora, nós temos uma restrição muito grande de deixar uma pessoa entrar na... Ele foi ali ou não, lá na exportadora. Lá na exportadora. Mas a gente abriu a exceção e 10 da equipe dele, que eram umas 40 pessoas, 10 entraram para conhecer a nossa estrutura, que é uma estrutura bem grande, e seguramente a exportadora é a maior empresa apícola, processamento de mel da América Latina. Da América Latina. Essa é a grande verdade, né? Então, as pessoas às vezes não conhecem, e é bom que o governo veja, né? Para que o que se tem, o que se pode fazer, como pode se evoluir em termos de apicultura. Para nós foi interessante, eu fiz a venda meu ponto de vista de apicultura, né? Claro. Já o Tarciano, que é um dos meus filhos, já apelou para outro sentido, de outro problema que a gente tem com dificuldade de trazer mel para cá e para colar, né? Mas no final foi interessante. Uma visita bem positiva, né? Sem dúvida. Muito bom. Que prazer recebê-lo aqui. Que honra, que aula. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É bom sempre ter essa oportunidade para a gente conversar. Não é uma questão, porque, na verdade, eu trabalho nessa área e, evidentemente, eu preciso conhecer um pouco mais e, às vezes, a gente não consegue transmitir essas informações se não tiver oportunidade como essa. Que bom. Muito obrigada. Gente, que maravilha, hein? Então, assim, ó, bora, né, gente? Vamos quebrar a cultura aí do melzinho só pro chá quando tá gripado, né? Mel a gente tem que consumir no dia a dia, gente. É um alimento, não é mel, é um alimento riquíssimo, maravilhoso. Deixa a gente aí, né? Uma vida mais longa, todo mundo mais bonito. E tá aqui, Araranguá, gente, melhor mel do mundo. Que maravilha.